lugar, saudar a Associação 25 de Abril, muito em particular na pessoa do Sr. Coronel Vasco Lourenço, que nos dirigiu palavras muito amáveis no início desta sessão, e dizer também quão satisfeito estou por estar aqui a participar neste primeiro debate com os meus colegas candidatos ao Parlamento Europeu. Penso e tenho escrito que entendo que o grande legado do 25 de Abril foi o legado da liberdade. Foi a liberdade que nos permitiu construir o sistema democrático em que vivemos. E esse legado da liberdade é um legado extraordinário e esta foi, e como sabem, ao longo da história, raras vezes os militares tiveram uma intervenção política justamente nesse sentido. Aqui em Portugal tiveram com um grande sentido de responsabilidade e até com uma grande generosidade. E hoje penso que 40 anos depois nós podemos olhar para o comportamento dos militares de Abril e dizer que o seu comportamento foi um comportamento notável sob todos os pontos de vista. E é em nome dessa liberdade que nós hoje aqui estamos para discutir francamente e sem tabus, como dizia a Marisa Matias, sem tabus, o que nos aproxima e o que nos separa, e o muito que nos separa. Porque me parece que a democracia faz-se de conflito e de diferença, e também se faz de compromisso e de procura de alguns consensos. Mas também se faz de pluralismo, e portanto isso é absolutamente essencial salientá-lo em momentos desta natureza. Quero começar por dizer que eu não faço, longe de mim, fazer um balanço negativo destes 40 anos de vida democrática. Eu vejo com alguma preocupação um certo discurso nostálgico que por vezes vai por aí surgindo e que nos faz crer quase que estes 40 anos de democracia foram no essencial um falhanço quando não foram. O país é hoje um país muito diferente do que era há 40 anos atrás. E isso é um dado fundamental que deve estar na base de qualquer discussão que possamos ter de natureza política no nosso país. Aderimos ao espaço europeu. E quando aderimos à Europa, creio eu que fizemos uma adesão motivados fundamentalmente por duas razões. Por um lado, queríamos consolidar a nossa recente opção democrática. O nosso país tinha vivido sob uma longa e penosa ditadura. Tínhamos historicamente uma escassa tradição democrática. Tivemos uma tradição liberal, democrática, mais liberal, durante grande parte do século XIX. Tivemos a Primeira República, depois tivemos um longo período de ditadura de extrema-direita e, na verdade, a nossa opção democrática era muito recente e entendeu-se que a melhor forma de solidificar essa opção era pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia. E, em segundo lugar, nós também procurávamos, através da adesão à Comunidade Económica Europeia, superar muitos dos atrasos estruturais que nos afastavam dos níveis de vida e dos níveis de desenvolvimento dos países do centro e do norte da Europa. O primeiro objetivo foi plenamente conseguido. A nossa democracia é uma democracia imperfeita, como são todas as democracias. A nossa democracia é uma democracia que carece todos os dias de ser revista, de ser revisitada e de ser repensada, como acontece com todas as democracias. Mas é, no essencial, uma democracia que responde àquilo que dela se solicita. Segunda questão, o desenvolvimento económico e social. Ganhamos ou perdemos esse combate? No essencial, nós mudamos o país. Fizemos fortes investimentos nas mais diversas áreas. Qualificamos o país. Transformamos a realidade portuguesa. A nossa estrutura económica é muito diferente do que era há 40 anos atrás e não tem nenhuma comparação possível. Pelo meio cometeram-se erros, perderam-se algumas coisas, mas a verdade é que não tem comparação possível. E construímos uma coisa muito importante. O Estado de Previdência em Portugal. Foi nesta democracia, foi neste regime que nós construímos um verdadeiro Estado de Previdência em Portugal. E o Estado de Previdência, do meu ponto de vista, significa a fronteira entre a dignidade e a indignidade. Entre um mundo verdadeiramente civilizado e um mundo selvagem. E nós fomos capazes de o fazer. E fizemos em circunstâncias muito difíceis. Porque o fizemos, de alguma maneira, a contraciclo. O projeto europeu, como já aqui foi lembrado, surgiu no fim das guerras mundiais. No rescaldo de uma grande tragédia coletiva europeia. E é um projeto que surge com uma missão. Promover a paz, a prosperidade, o desenvolvimento justo dos vários povos europeus. Começou com 6 países muito próximos. Somos hoje 28. E nos seus primeiros 30 anos, o projeto europeu foi um projeto de absoluto sucesso. Porque isso também coincidiu com uma fase de crescimento económico, de construção de Estados sociais, com base na aplicação de modelos keynesianos na economia, com base numa forte participação do movimento sindical em vários países do centro e do norte europeus. E em toda a Europa, não apenas até no espaço da então Comunidade Económica Europeia, mas em toda a Europa, estabeleceu-se um certo consenso. Aquilo que se poderá considerar um consenso social-democrata, socialista-democrático, um consenso em torno desta ideia, de que só fazia sentido que as nossas sociedades eram sociedades que deviam valorizar o Estado de Direito, uma democracia política e uma democracia social. E, de facto, o grande legado da Europa foi esse. A junção entre o Estado de Direito, a democracia política e a democracia social.
É pelos anos 70, anos 80, que tudo isto começa a ser posto em causa. E, curiosamente, é nessa altura que nós tivemos que construir o Estado de Previdência no nosso país, porque antes não tínhamos condições para o fazer. E fizemos. E hoje temos um Estado de Previdência. Ainda temos um Estado de Previdência. Na educação, na saúde, na segurança social, na promoção da qualificação da sociedade, da qualificação da economia e da qualificação do território. Isso também significa mais e melhor democracia. Estamos a enfrentar dificuldades sérias e muito graves. E eu quero agora entrar na discussão do presente momento. E não posso dissociar isto do que foram os últimos 3 anos, por uma razão muito simples. É que, do meu ponto de vista, há 3 anos atrás, ocorreu uma ruptura fundamental no nosso país em resultado das eleições que se realizaram e que levaram ao poder a coligação de direita que atualmente governa Portugal. Nós, há 3 anos, estávamos numa situação difícil. Eu não vou agora fazer aqui a genealogia da crise, embora julgo que é muito importante ter uma correta compreensão da origem da crise, para depois também termos as boas, encontrarmos soluções adequadas, realistas e sérias para essa mesma crise. Quero apenas lembrar que até 2008 houve uma preocupação do governo socialista, então dirigido por Engenheiro Sócrates, de redução do déficit orçamental, porque encontrou um déficit orçamental muito elevado quando chegou ao poder, e que depois tivemos a gravíssima crise económica e financeira internacional, que evidentemente se repercutiu em todos os países, e muito particularmente nos países mais débeis, com maior exposição internacional e menos preparados para enfrentar essa exposição internacional. Nós, numa primeira fase, procuramos reagir, como os demais países europeus, pela via de incrementar a atividade económica, o que levou ao aumento do déficit orçamental e a um disparar da dívida pública, e numa segunda fase fomos confrontados com a crise das dívidas soberanas, que revelou que a Europa não estava preparada para enfrentar uma situação dessa natureza. E tivemos que reagir assim. E em 2011, evidentemente, a situação não era boa. Só se vivesse noutro planeta é que poderia aqui vir dizer que a situação em 2011 era boa, era má, era uma situação complexa, era uma situação difícil, era uma situação que exigia a adoção de determinado tipo de soluções políticas. Ocorreram eleições na sequência de uma crise política, então, provocada por uma votação no Parlamento, como todos se recordam, também não vou entrar em pormenores sobre isso. E dessas eleições saiu uma maioria de direita. E do meu ponto de vista, essa maioria de direita instaurou uma ruptura profunda, porque pôs em causa um certo consenso político e social que até então tinha prevalecido na sociedade portuguesa. Nós temos o governo mais extremista, o governo mais à direita da história da nossa democracia, da história do nosso período constitucional. E esse governo mais à direita utilizou a crise e continua a utilizar este alibi nesta linguagem de que uns deixaram o país na bancarrota, como se essa explicação fosse uma explicação correta e rigorosa da realidade, que não é. Utilizam isso como um alibi para instaurar um novo modelo de relacionamento económico e social no nosso país. E esse modelo é um assente nas premissas básicas do pensamento neoliberal, que de resto é um pensamento que o próprio Primeiro-Ministro não escondeu professar ainda antes de ser Primeiro-Ministro. Logo a seguir à sua eleição como Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho fez uma declaração muito simples, que foi a dizer: nós vamos aplicar estas políticas que a Troika nos impõe, não apenas porque elas nos são impostas, porque achamos que são as boas políticas para o país, e mais achamos que devemos ir mais longe. E foram mais longe. A austeridade aplicada nos últimos 2 anos foi o dobro daquela que constava do memorando inicial de entendimento com a Troika. Foram mais longe por razões ideológicas, por razões doutrinárias, e fizeram-na numa perspectiva de recuo brutal do Estado. Isso verifica-se em várias áreas. Há um evidente ataque, sempre que o Ministro da Educação fala, percebe-se que há uma desvalorização da escola pública, uma desvalorização do ensino superior, uma desvalorização de todo o sistema de investigação científica, nomeadamente na sua componente pública. Verifica-se hoje que há, de facto, problemas sérios com o Serviço Nacional de Saúde. Eu vou já terminar. Há uma série de questões desta natureza. E nós estamos, de facto, confrontados com uma questão nestas eleições, que é dizer, é possível, dentro da Europa, um modelo diferente deste ou não é? Do meu ponto de vista, é, obviamente, possível um modelo diferente. E esse modelo diferente passa pelo seguinte: a Europa tem que olhar para si própria de outra forma. Nós temos que criar as condições para garantir, de facto, um desenvolvimento estrutural adequado a países como o nosso. Isso passa por propostas como aquelas que nós apresentamos. Nós temos preocupações com a política monetária europeia. A Europa está em risco de entrar numa situação deflacionista. Isso é o pior que pode acontecer a todo o continente, e em particular aos países devedores. É preciso uma visão menos rígida. Nós pugnamos por uma mutualização parcial da dívida pública europeia,
Por uma razão muito simples, eu até fico preocupado quando ouço pessoas inteligentes, como o Paulo Rangel, dizerem aquilo aparentemente acreditando no que estão a dizer. Que todas estas mudanças das taxas de juros e não sei o que mais, resultam da alteração da situação em Portugal. Ora, a alteração da situação em Portugal é toda negativa. Os indicadores económicos são hoje muito piores do que eram há 3 anos. O que houve foi uma alteração conjuntural da situação internacional. E essa alteração conjuntural, uma grande liquidez dos mercados das dívidas soberanas e uma atração dos mercados dos países do sul da Europa, porque estão a fugir dos chamados países emergentes, levou a que momentaneamente as taxas de juros baixassem. Mas elas podem aumentar a qualquer momento. E é por isso que nós entendemos que tem que haver uma resposta estrutural que envolva uma solidariedade de vários países europeus, de todos eles, porque a dívida não é só um problema português, para que uma parte substancial da dívida passada, e sobretudo a dívida futura da passada, porque entendemos que deve ser criado um fundo especial para tratar da dívida entre os 60% e o valor em concreto de cada país. Isso vai permitir melhorar as condições de pagamento da dívida passada e, sobretudo, vai permitir termos um relacionamento futuro diferente com os mercados financeiros. E temos que ter também olhamos para a Europa com a preocupação de expandir progressivamente o orçamento europeu, porque ele é um fator essencial de correção dos desequilíbrios. Por isso, e para terminar, já me alonguei um pouco mais, a minha preocupação é esta. O que aconteceu há 2 ou 3 dias atrás, não significa nada de verdadeiramente significativo. Porque o que pode acontecer de verdadeiramente significativo neste mês de maio não é, por isso simplesmente, a saída da Troika. Porque a Troika vai. Mas fica cá um governo que aplica as políticas da Troika de uma maneira muito pior do que a própria Troika exigia. A grande mudança, do meu ponto de vista, é o que pode acontecer no dia 25 de maio, se nós, de facto, reorientarmos as opções e as prioridades da política europeia e da política nacional. Obrigado.